Bom dia para todos, que a gente possa, nesse bate-papo, nessa conversa com vocês, falar um pouquinho da importância da espiritualidade na saúde mental. Nós entendemos que, dentro de uma perspectiva de transformação, de crescimento, que é fundamental que, cada vez mais, nós possamos ampliar o conhecimento de que saúde é algo muito além do que nós conseguimos apreender, que todos os conceitos que nós temos sobre saúde, eles são ideal, eles não são a realidade humana, né? Nós não temos um completo bem-estar psíquico e nem um completo bem-estar biopsíquico, sócio-espiritual. Nós não sabemos o que é isso. Nós temos o desejo disso na nossa vida. E quando nós vemos que esse conceito é mais amplo, é fundamental que a criatura humana entenda que nós não podemos trabalhar com partes, né? Nós temos a mania, eu falo que nós temos síndrome de açougueiro. A gente gosta de esquartejar as coisas, dividir as coisas, e é muito comum, nesses anos todos trabalhando, as pessoas perguntarem assim: eu tenho uma doença ou é uma doença espiritual? Eu falei assim: a gente tem uma doença, ela não tem doença física, ela não tem doença emocional, ela não tem doença social, nem doença espiritual. Ela é doença, ela é um todo. E todas as vezes que o meu corpo dói, o meu espírito recebe alguma informação sobre isso. E todas as vezes que o meu espírito se desengana nas suas atitudes, isso reflete como cascata no corpo espiritual até as nossas células orgânicas. Não existe essa separação. E nós vamos ver aqui que essa separação, ela tem muito a ver com a nossa caminhada. Deixa eu ver se eu consigo acertar isso aqui. Ah, tá certo. Eu começo a nossa fala trazendo para todos nós três colocações que eu sempre utilizo como justificativa dessa compreensão. A primeira delas é de Santo Agostinho, tá, num dos seus livros, De Trinitate, em que ele diz que a fé procura e o intelecto encontra. E nós vamos ver Albert Einstein, em 1941, dizendo que a ciência sem religião é manca, e a religião sem a ciência é cega, referendando uma fala anterior de Allan Kardec, em que ele diz que o espiritismo e a ciência completam-se um ao outro. A ciência sem o espiritismo fica impossível explicar certos fenômenos só com as leis da matéria. E ao espiritismo sem a ciência lhe faltaria o apoio e o controle. Essas afirmativas, elas são importantes que a gente reflita nelas, porque há uma leitura ainda muito atual, muito em vigor,
como se ciência e religião fossem coisas que a gente não pode juntar, que são coisas que não têm a mesma proposta, não têm a mesma caminhada na vida. E aí nós vamos ver que existem muitos mitos sobre os conflitos entre ciência e religião. Que muitas coisas que nós escutamos e que a academia sustenta na formação, né, das criaturas dentro da visão atual da escola, que isso são mitos e não são verdade. O primeiro mito é o mito de que há a ideia de um perene e inevitável conflito entre ciência e religião. Esse mito é um mito que foi criado no final do século XIX. Até então, não havia essa leitura e essa visão que nós temos, como se sempre as coisas caminharam de uma forma separada. E aí nós vamos ver que esse é um exemplo de mito histórico, por exemplo, a Idade Média como um período das trevas em que se proibia a dissecção de cadáveres por razões religiosas e se acreditava que a Terra era plana. É muito importante a gente lembrar, né, que quando chega o Renascimento e que nós temos a oportunidade de ver muitos trabalhos mostrando a grandeza do corpo humano, que isso já era um conhecimento científico, como se isso nunca tivesse acontecido. E quando a gente teima historicamente com a ideia da Terra que é plana, no século XXI isso volta a caminhar entre tantas pessoas. Se vocês tiverem a oportunidade de estudar o campo, né, da história, mostrando as conquistas da humanidade com o Novo Mundo, a gente vai ver que os mapas mostravam que isso não era uma realidade. Então, a gente tem leituras, né, nós caminhamos com mitos, né, que, por exemplo, que Giordano Bruno foi morto por suas crenças científicas e que a Revolução Científica foi uma reação científica, materialista, antirreligiosa. Não. Né? Giordano Bruno ele não incomodou pelas suas descobertas religiosas. Ele incomodou pela postura que ele fez trazer ao mundo de uma visão diferente da postura da igreja naquele período. E não por aquilo que ele ensinava. E que a Revolução Científica, né, que antecede muito ao final do século XIX, ela não é uma mudança materialista religiosa. Os maiores fundadores da ciência moderna, Bacon, Descartes, Galileu, Kepler, Newton, Boyle, eles eram pessoas religiosas e tinham motivações religiosas para promover a revolução científica e conduzirem as suas pesquisas. Então, nós reafirmamos isso, que o conflito entre religião e ciência, ele parece ser uma exceção histórica de um período, a partir do final do século XIX. Então,
sempre as coisas caminharam juntas, e o que incomoda na história da humanidade é quando a gente caminha para uma palavrinha que a gente ainda busca o tempo todo, que chama poder. O homem que verdadeiramente busca a verdade, ele abre a cabeça dele, né? E quando o homem de ciência atual diz que não acredita, porque a ciência não acredita, como diz Emmanuel na introdução de um dos livros de André Luiz, né, que a ciência não acredita, porque não é função da ciência crer. A ciência pesquisa e busca a verdade. A crença é uma questão religiosa, não é uma questão de ciência. Então, dizer que a ciência não acredita em Deus é uma falácia. A ciência não sabe e não tem provas da existência de Deus, mas a ciência, da mesma forma, não sabe e não tem provas da não existência de Deus. Nesse sentido, então, nós vamos lembrar aqui alguns conceitos para a gente entender um pouco dessa importância, e rapidamente vou passar por eles. Primeiro, o conceito de religião, né, que eu costumo dizer que religião é rótulo, né? Religião é um sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos destinados a facilitar a proximidade com o sagrado e o transcendente. Ter uma religião é um rótulo. Muita gente tem religião, e nós vamos ver aí à frente, não tem religiosidade e nem espiritualidade. Espiritualidade é uma busca pessoal pela compreensão das questões últimas acerca da vida, do seu significado, da relação com o sagrado e o transcendente. Esses conceitos estão num trabalho, né, coordenado por um dos maiores estudiosos sobre espiritualidade e saúde do mundo atual, que é o Dr. Harold Koenig, da Universidade de Duke, na Virgínia. E então nós vamos ver que, quando se fala em espiritualidade, nós estamos falando de uma busca pessoal. E quando a gente fala de religiosidade, nós estamos falando do nível de envolvimento religioso e o reflexo desse envolvimento na vida da pessoa. Então, muitas pessoas têm uma espiritualidade sem ter uma vivência religiosa, porque individualmente buscam um significado pessoal da transcendência na vida. Então, esses valores, eles são muito importantes. E quando a gente fala da importância da espiritualidade, ela envolve todo esse contexto, né? Desde como a religião pode ajudar ou não, desde como a religiosidade pode ajudar ou não, nós vamos ver isso, e até esse significado pessoal ajudando ou não. E estudando, né, hoje se usa um termo em inglês que a gente não tem uma tradução clara para a nossa língua, que é o coping, que é o papel central na relação entre religiosidade, espiritualidade e saúde, que são, né, na verdade, as estratégias que nós podemos utilizar da nossa religiosidade, da nossa espiritualidade, para facilitar ou dificultar o nosso bem-estar do ponto de vista de saúde.
Alguém, né, que não tenha o hábito deve estar achando estranho, mas pode prejudicar, e muito. Nós temos copings positivos e coping negativos. Nós temos como a religião e a religiosidade e espiritualidade podem ajudar, quanto podem prejudicar a vida da criatura. Então, baseado num artigo do Dr. Alexander Moreira e do Dr. Giancarlo Lucchetti, que são hoje dois dos maiores pesquisadores em espiritualidade no Brasil e de referências no mundo. O Dr. Alexander Moreira é um dos chairmen da Associação Mundial de Psiquiatria no campo da espiritualidade. Nós vamos ver essa importância de todo esse contexto na vida nossa, no nosso trabalho de saúde. Então, evidências científicas corroboram sobre a influência da espiritualidade na saúde em geral. Então, agora, nesse momento atual, querendo, gostando, achando mal ou não, os acadêmicos estão sendo obrigados a ouvir a frase famosa do Zagallo: vocês têm que me engolir. A espiritualidade pode dizer para eles isso: vocês têm que me engolir. E os maiores congressos, os maiores simpósios já na área de saúde vão cada vez ampliando um espaço para o estudo da espiritualidade em saúde. Por quê? Porque não há como hoje, a partir do número de evidências científicas que vão se desenvolvendo, negar a importância da espiritualidade na vida das criaturas. Então, um levantamento de artigos da PubMed foram encontrados mais de 30 mil artigos publicados com os unitermos espiritual ou religião entre o ano de 2001 e 2016. É uma das áreas de saúde onde mais se tem criado artigos, publicados artigos na atualidade. Em 2019, havia um trabalho levantando aí o surgimento de aproximadamente 5 a 7 artigos semanais sobre espiritualidade, publicados nas mais diversas revistas voltadas ao tema, né? E nós vemos o Dr. Koenig levantando que entre 2000 e 2010 foram publicados mais artigos sobre saúde e espiritualidade do que antes do ano 2000. Quer dizer, em 10 anos se publicou mais artigos do que tinha se publicado em toda a história do estudo da ciência voltado para esse campo. A maioria dos estudos sobre espiritualidade, eles possuem efeitos favoráveis nos seus desfechos em saúde. Então, nós vamos ver que tem artigos que levantam a questão do desfecho desfavorável. E aí é interessante, só para a gente, por curiosidade, a revista Time publicou, no início do século, um trabalho científico que foram feitos por cardiologistas, na área da cardiologia, pessoal do CTI,
e tinha sido feito uma pesquisa se a oração intercessória melhorava ou piorava o desfecho dos quadros cardiológicos. E o que aconteceu na pesquisa é que as pessoas que não receberam uma oração intercessória, ou pelo menos que eles não sabiam se tinham recebido, morreram menos do que as pessoas que receberam uma oração intercessória. Então, a capa era essa: não rezem por mim. Né? Só que nós, né, que nós estamos entre espiritualistas, maiorias espíritas, para nós, morte não é desfecho ruim. E se você está ruim do coração, está numa pitimba grande, se você for para o lado de lá, a chance de ficar melhor é melhor do que ficar do lado de cá. Né? Então, eu falo que desfecho é esse que eles leram, porque, em saúde, morte é um desfecho ruim. Né? Nós sabemos, dentro de uma visão espiritual, que isso não é verdade. Mas os trabalhos mostram que quem tem uma prática em espiritualidade tem melhor qualidade de vida, tem maior sobrevida com melhor qualidade, né? Porque não é só viver mais, mas viver melhor, tem melhor saúde mental, tem maior preocupação com a própria saúde e menor prevalência de doenças em geral. Então, isso é que fez com que a Organização Mundial de Saúde estimulasse as pessoas a estudarem sobre espiritualidade e fazer com que, cada vez mais, independente da crença do profissional, né, que ele estimule a prática da espiritualidade na vida das pessoas. Então, nós vamos ver que a religião e a espiritualidade podem também ser negativa, estar associada com piores desfechos, com pior saúde mental e maior mortalidade, principalmente se estiver associada a pensamentos punitivos, desculpa. Deus está me castigando, Deus não me ama. Então, nós precisamos pensar muito bem nisso. Por que a gente precisa pensar nisso? Porque, infelizmente, né, ainda no movimento espírita, nós vemos muita gente trazendo visões negativas para as pessoas. Não é porque o Espiritismo nos ensina isso, não. É porque nós nos mantemos numa leitura desse sentido. Então, a gente gosta muito de falar que os outros precisam sofrer, né? Aquela coisa assim, parece uma coisa... O pessoal, alguém te pisa no pé, principalmente se for dentro do centro espírita, que você finge que é muito bonzinho, porque se for em casa é meio diferente, mas os outros pisam aqui, você fala, oh, que bom, mas você pisa do lado de cá, que eu tenho um calo que dói mais, eu estou precisando disso. Ai, se o filho pisar no calo, o que vai acontecer em casa? Mas essa visão de sofrimento, essa visão que a gente está aqui pagando, né? Eu sou alguém que brigo muito com isso, nas minhas falas, eu detesto pagar. Né? Acho que a gente não tem que pagar nada. A gente veio aqui para aprender. Deus não é um cobrador. Nós vamos falar sobre isso à tarde. Deus é um educador. Enquanto a gente não mudar essa visão, nós vamos sofrer profundamente e piorar a nossa condição de saúde. Deus não pune, Deus não castiga, Deus não cobra. Deus educa. Deus nos ensina através de tudo que é possível na caminhada. Até do que é ruim, Ele sabe tirar o bom
e nos ensinar para a transformação da nossa vida. Então, a identificação da forma com que o paciente utiliza religiosidade e espiritualidade é essencial na prática clínica. A gente precisa perceber isso. Como é que a religião pode piorar? E aqui eu não vou fazer uma citação, não é como uma crítica parcial, emocional por alguém, mas por uma leitura que é muito fácil, que é das Testemunhas de Jeová, que não permite que se faça transfusão de sangue. E que, às vezes, a pessoa vai morrer, vai sofrer profundamente porque não recebeu uma ajuda que podia, por uma crença religiosa que diz que se passar o sangue do indivíduo para o seu corpo, ali você está passando uma parte da alma e dos pecados dos outros. Se transfusão de sangue transmitisse pecado para o outro, eu ia pedir para me liberarem do meu sangue, passar para o outro, arrumar uns santos para me dar um sangue, para me melhorar. Mas é a leitura que eles fazem. Respeite-se e veja isso, mas é a crença. E isso prejudica as coisas. Não, eu não vou tratar porque Deus vai cuidar de mim. E a sua responsabilidade com a vida? Esse tipo de crença é extremamente complicada quando ela caminha desse jeito. Oh, desculpem. Na área da saúde, as principais evidências estão relacionadas à menor mortalidade em pessoas com maiores níveis de espiritualidade. Quando eu saio de religião, que é só uma crença, eu entro em religiosidade, eu vivo uma prática. A religiosidade tem dois níveis: a religiosidade intrínseca e a religiosidade extrínseca. A religiosidade extrínseca é a prática que eu vivo com a comunidade religiosa. O culto, a reunião, as atividades que eu realizo, no movimento espírita, as reuniões que eu participo, de estudos mediúnicos, isso é a religiosidade extrínseca. A religiosidade intrínseca é a meditação, as leituras reflexivas, as mudanças que eu faço. Quanto mais intrínseca essa prática, melhor é o estado de saúde das pessoas. Quanto mais a minha religiosidade é com Deus, mais saúde eu tenho do que essa visão. Embora a própria prática extrínseca ela tenha uma função, às vezes, importante, porque é na comunidade que muita gente recebe apoio para sobreviver. Pessoas solitárias, pessoas que estão doentes, que precisam de amparo, isso é muito importante na caminhada. 3 revisões sistemáticas recentes mostram a redução entre 18% e 25%, e que esse efeito seria comparável com outras intervenções de saúde. Estudos destacam que mesmo outras morbidades, como hipertensão, acidente vascular, síndrome demencial, desfecho em cirurgia cardíaca e diabetes, apresentam melhores efeitos favoráveis do que desfavoráveis quando se usa a prática da espiritualidade na vida da criatura. Existem questionamentos quanto à aplicação desses dados e às reais evidências de intervenções que estimulem a dimensão espiritual religiosa, né? Porque, às vezes, isso é difícil de se avaliar, porque muita coisa é individual e íntima. Mas as revisões sistemáticas avaliaram que as intervenções religiosas e espirituais têm resultados promissores. Quem tem essas práticas tem menor ansiedade, menor depressão, essas pessoas sentem menos dor, têm uma melhor funcionalidade na vida e uma melhor qualidade de vida em pacientes com câncer. Aqui, o trabalho do Capo pode mostrar isso.
né? Nós, na Associação Médico Espírita de Minas Gerais, temos um trabalho com pacientes oncológicos também, que não é para curar o câncer, né? Mas para trabalhar do ponto de vista psíquico, de amparo e proteção, ensinando às pessoas que o câncer, a doença, é um caminho de cura. E a experiência do grupo que trabalha com oncologia lá em Minas Gerais é muito bonita. A gente vê a transformação das pessoas que muitas vezes chegam muito revoltadas pela doença, com resultados muito pouco positivos dos tratamentos convencionais, e que, a partir do momento que passam a entender esse significado da doença na vida da criatura, passam a ter melhores resultados dos tratamentos e fazem uma mudança na caminhada deles, né? Às vezes, pessoas que chegam com uma briga com Deus, com qualquer coisa religiosa, né? Nós temos um livro sobre o trabalho desse grupo, e nele se conta a história de uma criança que chegou com um tipo de tumor, um tumor ósseo, que ele fez um primeiro tratamento, e ele era uma criança muito difícil, e se trabalhava muito com ele, com os desenhos, e quem trabalha com psicologia, que era tudo preto, marrom, roxo, vermelho, falando dos sentimentos difíceis dele, e ele com muita dificuldade, ele teve uma resposta ao tratamento muito boa, mas depois ele teve uma recaída, ele teve metástases, e nesse caminho ele foi mudando. E ele, que a um determinado momento ele tinha muita raiva de Deus, chega num instante que ele tem um desenho que é dele, e o desenho do espírito dele fora do corpo. E ele diz: eu sei que eu estou saindo leve para encontrar com Deus. Então, a gente vê a resposta desses tratamentos, né? O tanto que a espiritualidade é importante nesse sentido, né? E, apesar de já existir um grande número de estudos, como são esses mecanismos mediadores, a gente ainda tem uma dificuldade imensa de compreender esse contexto. Em saúde mental, o que a gente vê é que, à medida que a criatura ela se permite a fazer um contato novo com a sua alma, e, a partir disso, um contato novo com o Criador, ela vai se asserenando, e essa serenidade ela vai oferecendo dois campos importantes de ação. Lembrando a fala do Andrei, quando ele nos diz, né, da questão da epigenética, nós temos duas formas de poder entender esse processo. O primeiro, à medida em que eu me abro para a ajuda, eu começo a influenciar positivamente o meu organismo, e essa influência, né, ela passa a
transformar a liberação dos neurotransmissores, facilitando a minha melhora. É o lado pessoal da criatura. E por que eu começo do lado pessoal? Porque se não houver um movimento íntimo para se receber uma ajuda, não tem como ajudar ninguém. Se há alguma coisa importante que eu aprendi nesses 40 anos de medicina, é que a gente não ajuda quem não quer se ajudar. Muitas vezes, em muitos momentos, as pessoas nos questionam isso, Por que fulano não melhora? E é importante a gente perguntar, será que a pessoa quer se melhorar? Não, mas ela está tratando. Tratar não significa que eu quero melhorar, não. Tem muita gente aí tomando remédio por tomar remédio. Na minha especialidade, psiquiatria, tem muita gente que vai em médico para provar que médico não serve para porcaria nenhuma. Então, quando eu recebo um paciente, eu falo assim, eu já fui em um monte de médico, nenhum deles deu jeito de mim, eu falo assim, sou mais um na estatística. Não vou dar jeito dele. Porque ele quer provar que ninguém pode cuidar dele. Então, ele já fez a prova. Ele não se permite ser cuidado. Sabe por quê? Porque aí não sou eu que sou responsável pelo meu problema. É o outro. É o outro que não dá conta de mim. É aquela coisa fácil. Ontem eu falava com a Edna, esse anjo, junto com o marido dela, o Paulo, que estão nos recebendo em casa com todo carinho. Eu contava para ela que eu, como magrinho assim, eu tenho que ir de vez em quando a um nutricionista, brigar com os nutricionistas. E eu falo com eles, o problema meu de emagrecer não é meu, é seus. Porque se vocês não rezarem direito, e o pão de queijo passar pertinho de mim, o pastel, o bacon, olha, eu não vou emagrecer. O problema é da oração SUS, é muito fácil. Não é da minha guludice, da minha coisa. É muito fácil a gente se colocar nesse lugar. Então, o primeiro momento do tratamento é esse. E quando eu me permito ser tratado, eu modifico a receptividade do remédio, da terapia, do passe, de todas as assistências que eu posso receber. Eu vejo aquilo que eu não conseguia ver. Que qualquer instrumento que chegue para tratar de mim é uma bênção divina. E se eu souber ser grato, essa bênção divina vai se transformar na minha vida. Há trabalhos que mostram, por exemplo, que quando as pessoas praticam uma espiritualidade, elas têm menor chance de ter depressão. Se elas têm depressão, a doença dura menos tempo, elas têm melhores respostas, e quando saem da doença, saem melhores do que os outros que só se utilizaram da medicação e da terapia. Então, a espiritualidade, ela funciona, e hoje há várias pesquisas mostrando que essas pessoas que têm maior nível de espiritualidade, quando pesquisadas do ponto de vista orgânico, elas têm menores níveis de cortisol, de proteína C reativa e de fibrinogênio, ou seja, diminui o processo inflamatório. Aí alguém pode falar, mas o que tem saúde mental com inflamação? Hoje, o modelo
de adoecimento mais aceito do ponto de vista orgânico é o modelo da inflamação, né? Então, as doenças psíquicas são processos inflamatórios dos neurônios, né? Nesse contexto. As pessoas têm maiores níveis, e aí um caso especial, e menores decréscimos de CD4 e de carga viral em portadores de vírus de HIV. Então, pessoas que buscam a espiritualidade, elas têm um caminho nesse contexto de aprendizado. Então, a resposta é melhor do que, às vezes, só com a medicação. Tem maior controle autonômico, né, do sistema nervoso simpático e parasimpático para proteção e controle da vida, e tem menor reatividade pressórica, né? As pessoas têm menos hipertensão arterial, menos alterações da pressão. Então, na verdade, o que a gente vê com essas pesquisas é que nós precisamos cada vez mais da questão da espiritualidade. Então, a gente espera, sinceramente, né, que trabalhos como são criados ainda nesses núcleos pequenos, como o Capo, como nós fazemos em Belo Horizonte, que eles cresçam e se ampliem. Mas mais do que isso, porque aqui eu tenho certeza que nem todas as pessoas trabalham especificamente nessa área, e muitos são espíritas, estão dentro de uma casa espírita. E que a gente precisa ter maior atenção para que a nossa prática ela não seja uma prática de uma crença vazia. Muita gente tem interesses intelectuais sobre o conhecimento espírita. Tem muita gente aí que diz que é espírita de leitura de livro, de juntar conhecimento, de decorar autor, de decorar livro, de decorar pergunta do livro dos espíritos. Eu não sei se isso vai resolver muita coisa na vida de ninguém. Me lembro, numa reunião do Hospital André Luiz, um dia, que um orientador, falando com um espírito, né, e começou a falar versículos para ele, para chamar a atenção, ele virou assim: eu acho muito bonito você falar isso aí. Mas, para mim, eu tenho certeza que você tem isso tudo decorado, você não sabe de nada. Eu te desafio. Você me fala um versículo, eu vou te falar qual que é, qual capítulo, de qual livro. Depois eu vou te falar. Da mesma forma, eu quero saber se você sabe os que eu sei. Isso não é prática religiosa. Isso é prática intelectual. Isso é vaidade. Nós precisamos estimular as pessoas a uma transformação interna e uma mudança. Eu ainda hoje ouço, apesar de todas as colocações meio esparçadas na obra de Francisco Cândido Xavier, mais intensas na obra de Joana de Ângeles, né? Espírita dizer que meditação não tem nada a ver com espiritismo. Meditação é uma das práticas que mais transformam a criatura no campo da saúde e espiritualidade. Nós precisamos aprender a orar, a entrar dentro de nós e conversar com Deus. Esse é o caminho da interiorização,
Esse é o papel da espiritualidade. Isso é o que cresce e transforma o homem em todos os seus dias. Muito obrigado.